Proclamação. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14, 15. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. Audiolivro O Fim da Vida Terrena. E agora, de Derek Prince. Capítulo 13. O que vem após a morte. Quero desvendar um pouco do véu que separa este mundo do próximo, dando-lhe um vislumbre do que vem após a morte, antes da morte de Jesus. Temos de compreender que a morte e ressurreição de Jesus tiveram efeitos cósmicos. Elas produziram resultados que afetaram todo o universo. Em particular, elas produziram alterações profundas e permanentes no mundo invisível e no destino que aguarda as almas dos crentes justos depois de partirem desta vida. A melhor forma de compreender o destino atual do homem e o seu destino após a morte é vermos o método da criação do homem, tal como ela é descrita em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes e fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui observamos que todo da personalidade humana tem duas origens distintas. A parte material do homem, o seu corpo, tem origem na terra. Ela vem de baixo. Mas a parte material do homem, a sua alma, tem a sua origem em Deus e vem de cima. O homem é assim uma união de constituintes de duas origens diferentes. Física, de debaixo, da terra, e espiritual de cima, de Deus. Temos de ter isto em mente ao estudarmos o destino atual do homem. Na morte, estas duas partes constituintes do homem são novamente separadas. O corpo volta da terra de onde veio e lá ele deteriora-se. A alma passa ao mundo invisível. Existem duas palavras na Bíblia para este mundo invisível. Em hebraico é chamado Sheol e no grego do Novo Testamento é chamado Hades. Vamos examinar uma imagem do Antigo Testamento de almas no Seol. É uma predição do julgamento de Deus sobre o rei da Babilônia, que descreve como a alma de rei da Babilônia desce ao Sheol, como a sua alma é reconhecida lá e no sentido avaliada em relação a outros reis e pessoas que morreram previamente. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Todos estes responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Isaías 14, 9 e 10. O Sheol não é o último destino das almas que partiram, mas um sítio de aprisionamento temporário, esperando a ressurreição final e julgamento. Daqui a pouco veremos uma descrição disto. Em Ezequiel 32, 18, 32, há uma imagem semelhante do julgamento de Deus sobre o faraó, rei do Egito, e muitos outros reis gentios, e os seus exércitos que haviam sido dizimados em batalha. Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-lhe descer a ela e as filhas das nações magníficas, a terra mais baixa aos que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. Ali está Açu, com todo o seu ajuntamento, em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Ali está Elão, com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Ali estão Meseque e Tubal, com toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos, com os que foram traspassados à espada e levam a sua vergonha
com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, traspassados à espada, diz o Senhor Jeová, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que fazerá no meio dos incircuncisos com os traspassados à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 32, 18, 19, 22, 24, 26, 30, 32. Existem algumas características comuns a estas duas passagens. 1. Não há nenhuma indicação de que aquelas almas defuntas tinham qualquer conhecimento dos eventos atuais na Terra. 2. No entanto, elas tinham uma recordação das suas condições prévias na Terra. 3. Não há uma definitiva persistência de personalidade. 4. Há reconhecimento de uma pessoa por outra pessoa. 5. Há comunicação entre pessoas. 6. Há consciência das condições presentes no Seol. 7. Há correspondência entre o estado das almas defuntas enquanto estiveram na terra e o seu estado no Sheol, no sentido em que os reis na terra serão reconhecidos como reis no Seol. No Novo Testamento, temos uma descrição dada por Jesus do que acontece às almas que partem desta vida. Esta é a história de um mendigo chamado Lázaro e de um homem rico. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas 16, 19 e 26. Lembre-se que estas são as palavras do próprio Jesus, a mais fiável de todas as autoridades. E lembre-se também que em nenhum lado é dito que essa história é uma parábola. Ela é um registro de eventos verdadeiros que aconteceram antes da morte e ressurreição de Jesus. O relato de Jesus repete muitas características do Antigo Testamento. Primeiro, reparamos que o corpo regressa à terra, mas a alma passa para o mundo invisível, chamado Hades no Novo Testamento. Neste mundo invisível, existem todas as características que se seguem, todas elas trazidas do relato do Antigo Testamento. Primeiro, há a recordação das condições prévias na terra. Abraão disse ao homem rico: Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Isto é claramente uma recordação das condições prévias na terra. Segundo, há uma persistência da personalidade. Lázaro ainda era Lázaro. Abraão ainda era Abraão. O homem rico ainda era um homem rico, apesar de já não ser rico. Terceiro, há reconhecimento entre pessoas. O homem rico reconheceu tanto Abraão como Lázaro. Quarto, há consciência da presente condição. O homem rico estava bem consciente da agonia e tormento em que se encontrava. Contudo, há uma importante característica extra que é adicionada nesse relato de Jesus. Há uma total separação entre os justos e os injustos. Apesar de ambos estarem nesse sítio reservado para as almas que partiram, eles encontravam-se em seções diferentes. E há uma grande diferença entre o que lhes está a acontecer. O perverso homem rico está em tormento, está se atormentado por chamas. Mas o justo homem pobre está num local de descanso que é descrito como o seio de Abraão. A menção de Abraão particularmente indica que é para os que seguiram os passos da fé de Abraão. Uma outra característica importante está incluída na descrição dada por Jesus. Os anjos de Deus tomaram conta da alma de Lázaro. Anjos carregaram-no para o seu local de descanso.
Vemos também que isto corresponde à experiência dos homens perversos. Os anjos de Satanás encarregaram-se das suas almas. Isto é descrito em Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Vemos que tanto a morte como o Hades são pessoas. Eles são, na verdade, anjos satânicos. É geralmente ensinado que a morte tem poder sobre os corpos dos homens e o Hades tem poder sobre as suas almas. A morte leva a que o homem morra. O Hades que ele segue encarrega-se das almas que morreram em pecado e as leva para o lugar de aprisionamento e tormento que lhes está destinado. Vemos nessas duas passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, uma imagem consistente do destino das almas que partiram durante o período prévio à morte e ressurreição de Jesus. Depois da morte de Jesus, enquanto o homem de Jesus jazia no túmulo, a sua alma desceu ao Hades, e como resultado aconteceram algumas mudanças importantes. O registro destes eventos encontra-se principalmente na primeira epístola de Pedro. Temos de analisar duas declarações distintas. Primeiro, 1 Pedro 3, 18, 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Isto revela Cristo no Espírito, mas não no seu corpo, a descer ao Hades, e descreve como ele fez a proclamação aos espíritos das pessoas injustas que lá estavam cativos. Especificamente, essas pessoas foram as que desobedeceram a Deus e quebraram as suas leis nos dias de Noé. A segunda declaração distinta é encontrada em 1 Pedro 4,6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. Essa declaração não é igual à anterior. Há uma importante distinção, são usadas palavras diferentes no grego. Na primeira passagem diz que Jesus fez uma proclamação, mas na segunda afirma que o Evangelho foi pregado. O Evangelho, obviamente, é a boa nova que sempre se centra na morte e ressurreição de Jesus. Qual é a diferença entre as duas? E o que aconteceu ao certo? Vejamos primeiro o que aconteceu aos crentes justos no seio de Abraão. Para eles, Jesus trouxe boas notícias, o Evangelho. As boas notícias eram estas: a morte de Jesus e o derramamento do seu sangue haviam pago o preço pelos seus pecados. Consequentemente, Deus estava agora preparado para lhes dar o perdão completo e libertá-los daquele lugar de espera. Os seus corpos haviam sofrido o castigo pelo pecado, que era a morte, mas as suas almas receberam o perdão de Deus através da sua fé em Jesus. Agora vejamos o que aconteceu aos injustos nessa prisão. Jesus fez-lhes uma proclamação. Tanto quanto sei, não há qualquer registro na Bíblia com o teor desta proclamação. Gosto de parafrasear a proclamação de Jesus nestes termos: este lugar está agora sob nova gerência. Por que digo isto? Veja o que Jesus disse a João na ilha de Patmos, quando ele apareceu na sua glória. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Hades. Apocalipse 1, 17 e 18. Através da sua morte e do seu sacrifício intercessório, Jesus mereceu o direito de arrancar das mãos destes dois anjos satânicos, a morte e o Hades, as chaves daquele lugar de aprisionamento. Como consequência, a partir daí, Jesus deteve o direito de liberar aqueles que haviam sido perdoados. Foi o que ele fez quando ascendeu do Hades e posteriormente ao céu. Ele levou consigo as almas libertadas do seio de Abraão. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu,
que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios 4, 8, 10. Essa escritura diz-nos que aqueles crentes que haviam sido aprisionados no Hades tornaram-se os cativos de Jesus através do seu sacrifício expiatório e através do preço que ele pagou com seu sangue derramado. Ele obteve os direitos para libertar aqueles cativos e levá-los consigo quando ascendeu aos céus. Portanto, depois de ter descido às partes mais baixas da terra e ter trazido as boas novas de redenção aos cativos no seio de Abraão, Jesus libertou-os usando as chaves da morte e do Hades que havia recebido. Então, quando ele ascendeu ao céu da presença de Deus, ele levou-os consigo. Ele levou cativo um exército de cativos. Isto também é descrito em Mateus, onde fala acerca da morte de Jesus na cruz e os eventos que se seguiram. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 51 a 53. Isso refere-se à multidão de cativos que Jesus libertou. Hebreus 11, 40. Fala-nos acerca dos santos do Antigo Testamento, comparando-os aos santos do Novo Testamento, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, isto é, os santos do Novo Testamento, para que eles, os santos do Antigo Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Somente após a morte e ressurreição de Jesus, poderiam os santos do Antigo Testamento entrar no que haviam crido, confiado e esperado ver acontecer. Foi cumprido quando Jesus foi ao seu local de aprisionamento e os libertou, levando-os consigo. Como resultado da morte e ressurreição de Jesus e os eventos que temos estado a examinar, todas as condições para os crentes justos desde aquele tempo foram radicalmente alteradas. A partir daquele momento, os crentes justificados não mais descem ao lugar de espera ou aprisionamento após a morte, mas têm acesso direto à presença de Deus no céu. O primeiro exemplo claro disto é providenciado pelo primeiro mártir, Estevão, cujo martírio está descrito em Atos 7, 55, 56, 59 a 60. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Antes da sua morte, Estevão teve uma visão clara das regiões celestes no outro mundo. Ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e soube que era para lá que ele ia. A sua oração foi: recebe o meu espírito. Ele não desceu ao Seol ou ao Hades, mas o seu espírito foi levado diretamente para a presença do Senhor. Então, podemos ler em 2 Coríntios o testemunho de Paulo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, 6, 8. Para Paulo, havia 2 alternativas. Enquanto ele estivesse presente no corpo, ele estava ausente de Deus. Mas no momento em que ele se tornasse ausente do corpo, entraria na presença de Deus. Não houve qualquer interrogação sobre a sua ida ao Seol ou Hades, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Filipenses 1, 22, 24. Novamente aqui nos apercebemos que Paulo viu 2 alternativas à sua frente. Uma era permanecer vivo na carne, o que iria beneficiar os cristãos, no meio dos quais ele trabalhava. A outra, que ele próprio preferia, era partir e estar com Cristo.
A morte de Jesus Cristo na cruz e o derramamento do seu sangue, que comprou a nossa redenção, mudaram radicalmente o destino dos crentes justificados. Já não era uma questão de descerem ao Seol e esperarem no seio de Abraão pela libertação ou redenção. Os espíritos verdadeiros crentes, através da fé em Jesus, tendo sido feitos justos com a sua justiça e redimidos com o seu sangue, têm acesso imediato aos céus. No livro de Apocalipse ou Revelação está indicado que existe um paraíso, um jardim de descanso nas regiões celestes, ao qual estas almas justificadas têm acesso. Vê Apocalipse 14:13. É apropriado concluirmos este capítulo com o texto de 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A morte e a ressurreição de Jesus roubou o aguilhão da morte e a vitória do Hades. Quão agradecidos devemos ser a Deus por tudo que foi adquirido para nós pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Obrigada, meu Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Gratidão do tamanho do mundo. Capítulo 14. A ressurreição dos crentes. No Novo Testamento, a ressurreição dos crentes justificados está sempre associado de perto com a segunda vinda de Cristo. A palavra grega parousia é normalmente usada para essa segunda vinda. Parousia significa literalmente presença. Existem muitas profecias na Bíblia relacionadas com este acontecimento. Existem também diferentes interpretações do que irá na realidade acontecer no regresso de Jesus. Da minha parte, apenas me ofereço para expressar uma simples opinião. Parece-me baseado no significado da palavra parousia, que ela não descreve necessariamente um único e breve acontecimento, mas pode-se aplicar a uma série de eventos que se seguem uns aos outros em rápida sucessão. Em vez de entrar nos aspectos controversos deste assunto, gostaria de listar os 5 principais propósitos que a vinda ou regresso de Jesus irá cumprir. Não estou certamente a sugerir que estes são os únicos propósitos, nem estou necessariamente a sugerir que eles acontecerão nesta mesma ordem. 1. Jesus receberá para si mesmo a igreja como a sua noiva. 2. Israel como nação será salvo. 3. Satanás e o anticristo serão destronados. 4. As nações gentias serão julgadas. 5. Será estabelecido o reino milenar de Cristo na terra. Ressurreição dos justos mortos. Como parte integrante de tudo isto, ocorrerá a ressurreição dos crentes justos. Isto é descrito por Paulo e ele indica que está a falar por revelação. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Temos de nos lembrar que estas são as palavras de conforto e devemos recebê-las dessa forma. Não são palavras de confusão. Vejamos novamente a seção A Ressurreição dos Mortos, de The Spirit-Filled Believer's Handbook, no qual eu dei o seguinte esboço do acontecimento que Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 4. O principal propósito do ensino de Paulo aqui é confortar os crentes cristãos em relação a outros cristãos, parentes ou outras pessoas amadas que morreram. Estes cristãos que faleceram são descritos como pessoas que adormeceram, ou mais precisamente os que adormeceram em Jesus. Isto significa aqueles que morreram na fé do Evangelho. A mensagem de conforto de Paulo é baseada na garantia que estes e todos os outros verdadeiros crentes serão ressuscitados. A imagem real que Paulo dá a esta fase da ressurreição é a seguinte. Primeiro, haverá 3 sons dramáticos a anunciá-la. O primeiro som será o grito do próprio Jesus Cristo, tal como ele profetizou. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação.
João 5, 28 e 29. Somente a voz de Cristo tem poder para chamar os mortos para fora dos seus sepulcros. No entanto, neste preciso momento, ele só chamará os mortos justificados, somente os que morreram na fé. O chamamento dos mortos injustos será reservado para uma fase posterior da ressurreição. Os outros dois sons que serão ouvidos neste ponto serão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. O arcanjo aqui referido será provavelmente Gabriel, uma vez que parece ser o seu ministério especial, a proclamação à terra de intervenções iminentes de Deus nos assuntos dos homens. Por toda a Bíblia, um dos principais usos para a trombeta é juntar as pessoas de Deus em algum tempo de crise. O som da trombeta, nesta altura, será o sinal para o povo do Senhor se juntar a ele, enquanto ele desce do céu ao seu encontro. Sobre a terra ocorrerão dois grandes eventos em rápida sucessão. Primeiro, todos os verdadeiros crentes que morreram na fé serão ressuscitados. Segundo, todos os verdadeiros crentes vivos na terra naquele momento sofrerão uma instantânea e sobrenatural mudança nos seus corpos. Então, ambos os grupos de crentes, os que foram ressuscitados e os que sofreram mudança nos seus corpos sem terem morrido, serão prontamente elevados aos ares pelo poder sobrenatural de Deus. Ali eles serão recebidos pelas nuvens e lá serão reunidos com seu Senhor e uns com os outros. Depois disso, o Senhor e seus crentes redimidos ficarão para sempre unidos numa harmonia e irmandade inquebráveis. Páginas 443 e 444. Este mesmo acontecimento é descrito novamente por Paulo em 1 Coríntios. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. A palavra dormir só é usada na Bíblia para os que morrem na fé, porque ela fala de acordar. Quão dramático vai ser este evento? Adoro esta frase, no abrir e fechar de olhos. Significa que num determinado momento, você e eu, como crentes, estaremos a contemplar um ao outro, vendo um ao outro como sempre nos vimos. Então haverá um flash de luz brilhante que nos fará pestanejar por breves instantes. E quando abrimos os olhos outra vez, ver-nos-emos completamente diferentes. Somente naquela fração de segundo os nossos corpos físicos terão sido totalmente transformados pelo poder sobrenatural de Deus e nós teremos corpos completamente diferentes. Esta é a esperança gloriosa que se apresenta adiante de cada verdadeiro crente. Jesus vem como um ladrão. Em vários sítios, Jesus compara a sua vinda à de um ladrão. Em Apocalipse 16,15, ele disse: Eis que venho como ladrão. Em Mateus 24, 42 e 43, Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aqui, novamente, Jesus disse que há alguma correspondência entre a sua vinda e a de um ladrão. Isto é concordante com a frase que foi usada por Paulo em 1 Tessalonicenses 4,17, onde ele diz: Nós seremos arrebatados. O verbo grego usado aqui é arpazo. É usado também em várias outras instâncias no Novo Testamento. Em Atos 8,39, lemos: O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe subitamente desapareceu da vista do eunuco a quem tinha acabado de batizar, e este seguiu seu caminho. Mas Filipe já não podia ser visto. A tradução declara que ele foi arrebatado. Em João 10,12, falando sobre o lobo que vem sobre as ovelhas, lemos: E o lobo as arrebata, e é usada a palavra arpazo. Mateus 13,19 usa a mesma palavra acerca de pássaros que apanham as sementes semeadas à beira do caminho. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Quando Judas 23, Epístola Universal do Apóstolo São Judas, fala sobre salvar pessoas do fogo, é usada a mesma palavra das outras passagens. Penso que ao colocarmos os textos juntos, dá-nos uma imagem vívida do que vai acontecer quando Jesus vier. O verbo arpazo, arrebatar, sugere um ato único, rápido e intencional. Vai tudo acontecer muito depressa, tal como o ladrão agarra em algo e foge, sem parar por um momento para olhar para trás. Assim também Jesus virá e levará o seu povo para si mesmo. No entanto,
Há uma diferença importante entre o que Jesus fará e o que o ladrão faz. A diferença importante é esta: o ladrão leva o que não é seu, mas Jesus só vai levar o que lhe pertence. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23, falando acerca do tremendo momento que virá, confirma isto. Diz: os que são de Cristo, na sua vinda. Cristo só virá para os que são dele. Somente aqueles que têm sido redimidos e são completamente dedicados a ele, de forma que já não pertencem a si mesmos, mas a Cristo. Você é um deles? Eu sou deles, redimida, graças a Deus, glória a Deus. Obrigada, meu Senhor Jesus, por ter me redimido de todos os meus pecados. Audiolivro O Fim da Vida Terrena. E agora, A Vitória sobre a Morte, de Derek Prince, capítulo 15, A Natureza dos Nossos Corpos Ressuscitados. No último capítulo, analisamos um dos principais eventos associados com a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos crentes justificados. Agora levaremos este tópico um passo à frente e vamos aprender sobre o novo tipo de corpo com que todos os crentes serão ressuscitados, o corpo da ressurreição dos justificados, como um grão de trigo. O capítulo 15 de 1 Coríntios lida com este assunto do corpo da ressurreição nos versículos 35 e 38. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Paulo está a traçar uma analogia entre duas coisas: um grão de trigo semeado na terra e o corpo do crente sepultado na terra. Ele está a ressaltar que há uma correspondência ou analogia entre o que acontece a um grão de trigo semeado na terra e o corpo enterrado do crente. No capítulo final de The Spirit-Filled Believer's Handbook, intitulado A Ressurreição dos Mortos, eu elaborei as lições a serem aprendidas desta analogia. Aqui Paulo usa a analogia de um grão de trigo semeado na terra para ilustrar a relação entre o corpo que é enterrado e o corpo que é levantado na ressurreição. Desta analogia emergem três fatos que podem ser aplicados à ressurreição do corpo. 1. Há uma continuidade direta entre a semente que é semeada na terra e a planta que mais tarde crescerá do chão, a partir da semente. A matéria básica da semente original ainda está contida na planta que dele cresce. 2. A planta que cresce a partir da semente original sofre, nesse processo, algumas mudanças óbvias e definitivas. O formato exterior e a aparência da nova planta é diferente do formato e aparência da semente. 3. A natureza da semente original determina a natureza da planta que dela cresce. Cada tipo de semente só pode produzir o tipo de planta que lhe é apropriado. Uma semente de trigo só pode produzir trigo. Uma semente de cevada só pode produzir cevada. Apliquemos esses três fatos tirados da analogia de semente à natureza do corpo que será ressuscitado. 1. Há uma continuidade direta entre o corpo que é enterrado e o corpo que é ressuscitado. 2. O corpo que é ressuscitado sofre, nesse processo, algumas mudanças óbvias e definitivas. O formato exterior e a aparência do corpo novo e ressuscitado é diferente do formato e aparência do corpo que foi enterrado. 3. A natureza do corpo que é enterrado determina a natureza do corpo que é ressuscitado. Haverá uma conexão direta, lógica e causal entre a condição do crente na sua presente existência terrena e a natureza do seu corpo ressuscitado. Páginas 458 e 459. O corpo ressuscitado. Paulo continua em 1 Coríntios no mesmo tema da natureza do corpo ressurreto. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15, 39 e 42. Paulo estabelece vários princípios aqui. Primeiro, ele refere que mesmo que aqui na Terra existem vários tipos de corpos diferentes, corpos de aves, homens, peixes, bestas e assim por diante. Depois ele refere que para além do reino terrestre, no reino celeste, existem outros tipos de corpos,
que são muito diferentes em gêneros dos corpos que são familiares aqui na Terra. Ele continua a referir que entre esses corpos celestes existem diferenças em aparência e em glória. O Sol difere da Lua, as estrelas diferem tanto do Sol como da Lua e também entre si. Isto aplica-se à ressurreição dos corpos. Ele diz, assim também à ressurreição dos mortos. Portanto, o tipo de corpo que temos aqui na Terra é de um gênero, mas o tipo de corpo com que vamos ser ressuscitados é um gênero diferente de corpo, adequado às regiões celestes, que serão o nosso novo lar. Quando o homem é colocado no espaço, nas regiões celestiais, numa cápsula, ele tem de levar a atmosfera e as condições terrestres consigo. O seu corpo não é adequado para as regiões celestes, ainda é um tipo de corpo terrestre, mas quando cada um de nós receber o seu corpo da ressurreição, ele não estará limitado à superfície e à atmosfera da Terra. Então, entre os corpos que são dados aos crentes na ressurreição, haverá diferenças em glória, tal como há entre as estrelas, e as diferenças em glória estarão relacionadas com a lealdade do serviço de cada crente aqui na Terra. Assim, haverá uma glória apropriada à fidelidade do serviço de cada crente, que será manifestada para sempre no corpo ressurreto. Daniel 12:1 também oferece uma clara previsão da ressurreição. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Os filhos do teu povo são os judeus. E sempre que o foco no céu está sobre Miguel, nós sabemos que o povo judeu está no centro do palco na terra. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Versículo 1. O tempo de angústia é o que chamamos a grande tribulação, que será associada, em certa medida, com a ressurreição. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se acha escrito no livro. Versículo 1. Somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro, o livro da vida, Apocalipse 20:12, serão ressuscitados. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecer como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Versículos 2, 3. É a isto que Paulo se está a referir quando diz: uma estrela difere em glória de outra estrela, assim também a ressurreição dos mortos. Cada um de nós terá glória, mas os que tiverem levado muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Uma coisa que temos que ter em mente é que Deus é o recompensador. Nós não trabalhamos pelas recompensas, mas há uma recompensa. Não devemos trabalhar por causa do que iremos receber, mas o que vamos receber será na proporção exata da fidelidade que temos nesta vida. Chegamos agora às 5 mudanças que acontecerão na ressurreição. Existem certos princípios na Bíblia associados a números. 2 é o número de testemunho, 7 é o número do Espírito Santo, 5 é o número das coisas que são visíveis, que são sensivelmente perceptíveis, temos 5 sentidos. E assim existem 5 mudanças visíveis e perceptíveis que acontecerão nos nossos corpos na ressurreição. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42, 44. A palavra traduzida por natural na versão inglesa deriva diretamente da palavra grega para alma. A tradução mais literal é com alma. Existe um corpo com alma e existe um corpo todo ele espiritual. Deixe-me indicar uma outra diferença entre o corpo natural, que é enterrado, e o corpo da ressurreição, que sairá da terra, encontrada em 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isto que é corruptível, perecível, se revista da incorruptibilidade, imperecível, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Se examinarmos todos esses versículos de 1 Coríntios 15, encontramos 5 mudanças que acontecerão entre o corpo que é enterrado e o corpo que é ressuscitado. 1. Da corrupção, ou perecível, à incorrupção, ou imperecível. O nosso corpo natural está sujeito à corrupção, ou exposto à morte. Está sujeito à doença, dor, velhice e deterioração. Os nossos dentes gastam-se, o nosso cabelo cai e a nossa pele começa a enrugar. Isto é aceito como natural neste corpo terreno, mas será bastante diferente no corpo ressurreto. 2. De mortal a imortal. Mortal significa estar sujeito à morte.
Imortal significa não estar sujeito à morte. Todos nós sabemos que este corpo presente está sujeito à morte, mas o corpo ressurreto não está sujeito à morte, será imortal. 3. Da ignomínia ou desonra à glória. Temos de compreender que o corpo que agora possuímos é resultado do pecado. Não é o corpo com que Deus inicialmente revestiu Adão. Ele traz as marcas do pecado do homem. De certa forma, ele lembra-nos da nossa própria desonra. Mas o corpo da ressurreição será um corpo de glória. Ele não mais nos lembrará das consequências do nosso pecado. 4. Da fraqueza ao poder. O corpo que é enterrado é um corpo fraco. De cada vez que eu vou a um funeral, penso sempre quão fraco o homem é. A morte é a última expressão da fraqueza. Ele pode ter sido um homem de grande força, inteligência ou habilidade, mas um dia sua inerente fraqueza manifesta-se pelo fato de que ele tem de sucumbir à morte. No entanto, o corpo que é erguido será um corpo de poder. 5. Do natural ao espiritual. Há um corpo natural e um corpo espiritual. A tradução inglesa é enganadora. A palavra que é traduzida por natural deriva diretamente da palavra grega para alma. É semeado um corpo com alma. É colhido um corpo espiritual. Em várias outras línguas há uma palavra que define com alma. Holandês, alemão, línguas escandinavas, por exemplo. Mas nós não temos uma palavra para isto. Assim sendo, vou usar a expressão com alma, porque é o que melhor o descreve. A maior parte das pessoas não descobriu qual é a diferença entre um corpo com alma e um corpo espiritual. Para que tal possa acontecer, temos de compreender a natureza do corpo natural. Em Salmo 103, quando Davi queria louvar a Deus, o seu espírito estava pronto, mas a sua alma não estava. E ele não podia louvar o Senhor enquanto não tivesse a colaboração da sua alma. Então ele disse: bendiz a minha alma, o Senhor. Basicamente ele estava a dizer: vá lá, alma, acorda, faz alguma coisa. Mas era o seu espírito que estava a trabalhar no seu corpo, através da sua alma. Isto descreve um corpo com alma. Mas no corpo espiritual, que a maioria das pessoas ainda não viu, o espírito controla diretamente o corpo. Temos um exemplo disto em Ezequiel. Essa é a visão que iniciou Ezequiel como profeta, uma visão de 4 criaturas viventes, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. Ezequiel 1, 5, 7, 11 a 12. Essas criaturas vivas tinham corpos espirituais. Elas não tinham de operar através da alma. Onde o espírito de cada um queria ir, eles iam. Para onde o espírito queria ir, iam. Versículo 20. Na ressurreição também nós teremos corpos espirituais e não teremos de operar através da alma para o corpo agir. O corpo responderá diretamente ao espírito. Se você pensar em todas as coisas que o seu espírito gostaria de fazer, mas a sua alma é demasiado preguiçosa para fazer, você compreenderá a bênção que será ter um corpo espiritual. Isto não é fácil de explicar ou de compreender, mas uma das coisas que é declarada nas Escrituras é que a vida ou a alma da carne está no sangue. Levítico 17:11. O nosso corpo natural é um corpo que contém sangue. A minha opinião pessoal é que o corpo da ressurreição terá carne e ossos, mas não terá sangue. Além disso, será um corpo em que o espírito dirige e controla, e não a alma. Os homens serão dirigidos pelo alto através do seu contínuo contato com Deus. Ele não estará sujeito aos impulsos e influência da alma, como está agora no corpo presente. Glórias a Deus. Nós seremos como ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Nós já somos filhos de Deus pela vida interior que nós temos. Cristo em vós, esperança da glória. Mas isto não é ainda totalmente manifestado na nossa pessoa exterior. Isso somente acontecerá quando Jesus vier e for manifestado na sua glória. Então seremos como ele. Receberemos um corpo como o seu. Seremos como ele porque o veremos como ele é. Haverá uma revelação do Cristo ressuscitado e glorificado aos crentes que o esperam, que será transformadora no seu poder. Transformará aqueles corpos mortais em corpos imortais.
aqueles corpos fracos em corpos fortes, aqueles corpos de humilhação em corpos de glória, aqueles corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Finalmente, será um corpo da mesma ordem do de Jesus, quando ele foi ressuscitado. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Repare que essas palavras só são verdadeiras para aqueles que estão à espera do regresso de Jesus. Paulo fala do nosso humilde e desprezível corpo, mas no grego diz o corpo da nossa humilhação. Os nossos corpos têm suportado a humilhação das consequências do nosso pecado. Nós vivemos no corpo que continuamente nos lembra a nossa fraqueza e as nossas limitações. Lembra-nos que as coisas não são da maneira que Deus originalmente planejou. E por causa da humilhação, nós somos lembrados do nosso pecado. Não importa quão rica ou bonita uma pessoa possa ser, o seu corpo sempre a lembra dessa humilhação. Ele transpira, ele tem de eliminar desperdícios e está sujeito a doenças. Mas graças a Deus que há esta promessa que se estivermos a olhar para Jesus Cristo, quando ele aparecer, quando o virmos de verdade, seremos transformados à semelhança do corpo da sua glória. Partilharemos a sua glória mesmo nos nossos corpos físicos. E Paulo diz, e leva essas palavras a peito, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você crê nisso? Crê que Jesus pode sujeitar a si todas as coisas? Eu creio. Creio que Jesus pode sujeitar a mim todas as coisas. Até mesmo estes corpos fracos, corruptíveis e frágeis serão sujeitos e transformados à semelhança do seu corpo glorioso. Louvado seja o nosso Senhor. Capítulo 16. Julgamento dos crentes. O próximo grande evento que se seguirá à ressurreição dos crentes é o julgamento dos crentes. Esta frase poderá surpreender algumas pessoas. Você poderá perguntar se haverá realmente um julgamento dos crentes. Sim, na verdade haverá. As Escrituras são muito claras. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 1 Pedro 4, 17 a 18. O julgamento começa com a família de Deus. Então, Pedro prossegue dizendo que ele começará conosco. Você pode pensar, por que é que os cristãos são ressuscitados primeiro e têm de enfrentar julgamento depois? A resposta é que nós vamos responder a Deus no julgamento da ressurreição, pelas coisas que fizemos no nosso corpo. É também de acordo com a justiça de Deus que, como vamos responder pelo que fizemos no nosso corpo, iremos aparecer no nosso corpo. Isto está claramente indicado em muitas passagens das Escrituras. O tribunal de Cristo. O lugar onde o julgamento dos crentes vai acontecer é chamado no Novo Testamento o tribunal ou bema, tribuna de Cristo. Bema é uma palavra grega que era comum na cultura daquela época. Era normalmente usada para tribuna ou plataforma, onde um magistrado romano ou legislador se sentava para expor um caso. Quando Jesus se apresentou perante Pôncio Pilatos, as Escrituras dizem que eles estavam no tribunal. Mateus 27, 19. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal, bema, de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 10 a 12. Vamos todos comparecer perante este tribunal, onde Cristo estará na tribuna como juiz. Receberemos o que nos é devido pelas coisas que fizemos enquanto nos nossos corpos, e porque o julgamento é pelas coisas que fizemos enquanto nos nossos corpos, nós compareceremos no corpo. Paulo torna isto claro em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Repare que Paulo deixa espaço para 2 tipos de conduta, bem ou mal. No reino espiritual não há neutralidade. O que nós fazemos ou é bom ou é mal. Não há o meio termo. Ou é feito com obediência e para a glória de Deus, ou não é bom. Contudo, é da maior importância compreendermos que este julgamento dos crentes não é um julgamento que terminará em condenação. Para o verdadeiro crente em Cristo, a condenação é coisa do passado. Em João 5,24, Jesus dá-nos essa garantia. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê
daquele que enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, quem ouve a palavra de Deus e acredita em Jesus não entrará em condenação. Ele já passou da morte para a vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Avaliar serviço e distribuir recompensas. Se estamos em Cristo Jesus, enfrentaremos um julgamento para avaliar o nosso serviço e distribuir as nossas recompensas. Em 1 Coríntios 3, 11 e 15, Paulo dá-nos uma imagem deste julgamento dos crentes, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Estamos a falar acerca de uma pessoa que construiu a sua vida sobre o único fundamento aceitável a Deus, e que é a justiça de Jesus Cristo. Ele nunca entrará em condenação, porque a sua justiça é a justiça de Jesus. O que está a ser julgado aqui não é a alma da pessoa, mas o seu trabalho. Este texto fala sobre o que ela contribuiu, sobre aquele fundamento e fala da qualidade do seu trabalho. Assim, este é um julgamento de trabalho ou serviço e não um julgamento para condenação. Ao vermos os princípios sobre os quais o trabalho ou serviço é avaliado, reparamos em alguns detalhes muito importantes. Primeiro, Deus está mais interessado na qualidade do que na quantidade. As coisas que são queimadas são todas as coisas que facilmente se juntam em grandes quantidades, madeira, feno ou palha. Mas o problema é que todos eles perecem no fogo. As coisas que superarão o teste do fogo são aquelas que são difíceis de produzir em grandes quantidades, ouro, prata e pedras preciosas. É muito mais importante nos concentrarmos na qualidade daquilo que produzimos do que na quantidade. Torna-se claro que alguns ministros e servos do Senhor, que acumularam grandes quantidades como resultado do seu serviço, terão a amarga experiência de ver tudo arder no fogo do julgamento final de Cristo, na avaliação do seu trabalho. Se quisermos evitar a mesma experiência, qual deverá ser o nosso objetivo? Eu sugiro que existem 3 elementos que devemos ter em mente para que o nosso serviço, aquilo que construímos, passe o teste do fogo. Eles são motivos, obediência e poder. 1. Quais são os nossos motivos no serviço? Estamos motivados por uma ambição egoísta, pelo desejo de parecermos bem-sucedidos perante os homens, para construir a maior igreja, para atrair as maiores somas de dinheiro, para pregar o mais famoso sermão? Ou é nosso desejo sincero fazer aquilo que glorificará a Deus e talvez passar quase despercebido e sem importância? 2. Somos obedientes no serviço a Deus, de acordo com a sua palavra, os seus mandamentos e os seus princípios, ou estamos a construir baseados em teorias humanas ou nas nossas próprias ideias, teologias, que não estão de acordo com a verdade das Escrituras? Nós vamos ser testados na obediência. 3. Estamos a servir a Deus no poder do Espírito Santo ou simplesmente no poder da nossa vontade carnal? É a minha convicção pessoal de que tudo o que é feito na carne perecerá como a carne. Somente o que é feito no fogo do Espírito Santo aguentará o teste de fogo do julgamento. Em Mateus 25, Jesus conta a parábola dos talentos, na qual 3 servos recebem um número diferente de talentos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e o terceiro recebeu somente 1. O que recebeu 5 ganhou mais 5. O que recebeu 2 ganhou mais 2. Cada um deles ganhou 100% do que lhe foi dado e parecia que ambos seriam igualmente aprovados pelo seu Senhor. As palavras de aprovação são as mesmas em ambos os casos. Por outras palavras, não é tanta a quantia com que começamos, mas a fidelidade com que aplicamos o que nos for atribuído. Os primeiros 2 servos foram recompensados, mas o terceiro, que nada fez com seu talento, senão escondê-lo na terra, foi rejeitado. Ele foi motivado pelo medo, não pela fé. Deus requer fidelidade, mas, por outro lado, o medo e a preguiça trarão o julgamento de Deus. Eu sugiro-lhe que leia a Bíblia e veja o que ela diz em relação à preguiça. Ela não tem uma única palavra a falar bem da preguiça. Ela condena muito mais a preguiça do que, por exemplo, a embriaguez. Em Lucas 19, temos uma outra parábola com servos, em que todos recebem a mesma quantia, uma mina, mas os seus ganhos foram diferentes. Um ganhou 10 minas, outro ganhou 5.
E mais uma vez, outro não ganhou nada com seu quinhão e foi rejeitado. O que ganhou 10 minas foi recompensado com autoridade sobre 10 cidades. Ao que ganhou 5 minas foi dada autoridade sobre 5 cidades. Daqui emergem 2 princípios. Primeiro, Deus procura em primeiro lugar a fidelidade, não a habilidade. Não é o ganho bruto, mas a percentagem do ganho. Cada servente que ganhou um aumento de 100% foi igualmente aprovado. O segundo princípio é que a recompensa para o serviço fiel nesta vida é o aumento de responsabilidade e oportunidades de serviço na eternidade. A coisa mais importante que alguém pode fazer é servir o verdadeiro Deus vivo. Se o servirmos com fidelidade nesta vida, a nossa recompensa trará maiores oportunidades de serviço na vida ressurreta. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que pra elas fundaste. Termo lhes puseste que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede, junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As águas do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves seminham quanto a cegonha, a sua casa